uma boa noite para você que chegou aqui em mais um For Life Cast. Estamos muito felizes. Todos os programas são especiais. Mas hoje, a nossa convidada de honra, temos Fernanda em dose dupla, Ricardo. Eu tô preocupado com isso. Tô muito Isso é maravilhoso. Olha, ela já é complicada, né? Ela sabendo que ela tem alguém do lado dela vai ficar mais difícil. Mas tudo bem, né? Deus há de nos dar força, né? Vai. Gente, muito bem. Bênção em dobro. Aí, tá vendo? Pronto. Feliz sábado pra você, que bom que você está aqui conosco. Tenho certeza que a semana foi uma semana de muitas vitórias. Tenho certeza que você separou esse tempo para você se conectar com Deus. Então, um ótimo sábado, aproveite esses minutos, desligue tudo, faz uma coisa, apaga todas as coisas, fica sentadinho, menos o celular ou então a televisão, tá? Mas você fique conectado conosco. Sempre quando eu brinco, né, quando eu vou fazer alguma palestra, eu falo assim, olha, coloca o seu celular no modo religioso. Eu falo, mas que modo religioso? Os invejosos vão dizer que é um avião, mas é uma cruz lá, o modo religioso, tá bom? Mas você fica conectado com Deus. Se existe uma coisa, Fernanda, que eu fico incomodado, é quando eu falo com alguém e a pessoa está olhando para qualquer lugar, menos para você. Já aconteceu isso com você? Chato. Não é horrível, né, Fernanda? Isso é muito ruim. Então, nesse minuto, não faça isso para Deus. Fique conectado com Ele. Desliga um pouquinho só. Pensa bem, Ele cuidou de você durante toda a semana, né, Carol? A semana inteirinha. Ele não se desligou de você. Então, você separar uma horinha somente para Ele será pouco. Tenho certeza que você curtiu a live de semana passada. Foi uma live aqui curtinha, mas se estendeu para uma vigília maravilhosa, com depoimentos, testemunhos. Que coisa mais linda. Incrível, né? Eu chorei horrores. Eu fiquei assim. E eu gostaria de usar. Eu achei muito interessante. Do Guilherme e da Bruna foi bonito, mas a da Nádia tem um detalhe interessante que eu achei muito legal, a experiência que ela contou pra Carol, que ela falava que a vida dela, quando ela ia para algum lugar, era como um copo que se enchia de felicidade, mas quando ela chegava em casa não tinha mais nada, que estava cheio de furinhos. Quer dizer, aquela felicidade era momentânea, e depois ela encontrar Cristo de verdade, esse copo foi os buraquinhos foram todos tampados. E mais do que isso, agora ele transborda. E agora ele transborda. Foi lindo esse depoimento. Se você não assistiu, volta lá, né? Na nossa live de semana passada e você vai ver com certeza o que Deus tem preparado. E a Nádia já foi nossa convidada aqui, ela já contou a história aqui dela. Também. Muito... É verdade, temos dois depoimentos. Sim. Fernanda, seja bem-vinda. Fernanda Marquete, Fernanda Lima. Ó, você viu? Ele tá tão impactado que ele esqueceu até de falar boa noite pra mim, né? Olha. Falei 3 vezes o nome dela. Ele tá. Eu falo pra você, ela tem síndrome de coitadinha. Se você não der atenção, mesmo? Aquilo dói no coração dela. Sim, porque ela tava doente. Ela tava dodói. Então, por favor, como diz gente, tinha algumas pessoas que chegavam no hospital pra tirar raio-x comigo, ele falava assim, eu tô com pelamonia, então você tava com pelamonia, você precisa tirar uma chapa dos pulmão. Vixe. Você tá bem, já, Fernanda? Graças a Deus, estou me recuperando, estou já 99%, né? Em frente aí estamos. 99%. Um pouco entupido. Mas eu não posso deixar de compartilhar com vocês também a informação de que nós estamos aqui com uma atleta maravilhosa, que foi a atleta que eu não posso deixar de falar. Que eu acho isso fantástico. Brasileira. É fantástico, né? Minha xará, rapaz, olha só. E você precisa compartilhar isso com alguém, porque avisa aí, corre aí, ó, tá tendo uma live muito interessante. Isso, corre lá, olha, ex-atleta brasileira, tal. Vai assistir, porque realmente é muito maravilhoso. Você falou gente. 3 atletas, 3 por quê? Ex-atleta. Ex-atleta. Ela tá foi, eu tô surdo. Nossa, entendi. Então compartilha, é uma cadeirante, legal aqui, ó. Diversidade e inclusão hoje. Uma cadeirante, um fanho, um surdo e a Carol. Menina. O marido dela é grande. Então comenta, deixa os seus nomes para oração, vai lá no nosso perfil, segue, se inscreve, para você acompanhar e receber sempre coisas boas, não é verdade? Evangelho é boas novas. Você não pode uma boa notícia não pode ficar para nós, né? Não. Fernanda, seja bem-vinda. Manda um oi para os nossos. Muito obrigada. Nossos amigos, ia falar. Eu falo, você tem ela. Ao longo da live, eles vão perceber o probleminha dela. Ela tem TDAH, isso tem. Não, mas tem simpatia,
Maria também, Obrigada, né? Tá Vai ser vendo? difícil hoje. Eu Estou fiz uma sozinho hoje. ótima amiga, gente. Vocês não estão entendendo. William, você que está aí na sonoplastia, desce aqui um pouquinho, dá uma força pra mim. Gente, estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Eu quero cumprimentar você que nos assiste também, que esse papo seja maravilhoso para todos nós. Muito bem. E temos o quinto elemento aqui, tá escondidinha. Faz favor, chama a mamãe para vir aqui, vem aqui. Onde, por favor, ela tá ali no sofá, vem aqui. Ela tem que falar um oi pra criançada É bom que aqui. me pega de surpresa. É, eu faço chamo assim, ela vem pra entrar com a aqui, vem aqui. gente. Não, só Eu falar um oi tenho aqui, ó. Olha lá. Vem aqui, olha que moça Mamãe tava bonita. nos Olha que linda. Oi, pessoal. Se ela falar alguma coisa errada, a culpada é ela que não bateu muito quando criança, viu? Não, bateu, gente, bateu. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. Muito bem. Semana passada, Carol, nós falamos um pouco, é porque Deram nós pouquíssimo tempo pra gente. Deram um pouquinho de tempo pra gente, né? Nós estávamos num Verdade. horário bem avançado, mas é que o tema aqui de semana passada foi muito legal, a vigília foi maravilhosa, então não foi o tempo suficiente, né? E semana retrasada o pastor Vinícius falou bastante sobre, né, por que sofremos. Ele explicou também, falou exatamente dessa luta que teve no céu, infelizmente, né, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e por conta disso as dificuldades que nós passamos, por conta disso eu fiquei doente, por conta disso você não anda hoje, né, você vai falar um pouquinho mais, por conta disso a Fernanda vai ter que fazer uma cirurgia, porque na verdade ela finge que está enxergando a gente, mas ela não está enxergando, você entendeu? Depois que ela falou que tem 15 de um lado e 14 do outro, gente, ela não está enxergando, mas tudo bem, vamos lá. Por conta disso, você passa por dificuldades na sua casa. Sabe, às vezes nós culpamos a Deus pelas nossas limitações, pelas nossas dificuldades, e o pastor Vinícius colocou muito bem. Você que está acompanhando todas as lives, todos os nossos podcasts, está acompanhando essa sequência de temas e nós vamos continuar. Eu acho isso muito importante. O mal começou lá no céu. Algumas pessoas, né, infelizmente, nós não percebemos as armadilhas de Satanás, mas quando ele coloca assim na televisão, uma serpentezinha com um batom segurando uma maçã, na verdade é para ludibriar você, para mostrar de uma história tão triste, tão amarga e tão cruel, fazer uma sátira de algo que de engraçado não teve nada, infelizmente, né? E nós observamos, né, na semana passada também, que Eva foi enganada. Porque o texto bíblico, se você for lá no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 6, abre aí sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 6, disse ali, ó, vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículo 6, disse o seguinte: vendo a mulher que a árvore é boa para comer e agradável aos olhos. Isso é um detalhe tão interessante, né? Nem tudo que é agradável aos olhos é bom para nós, né? Nem tudo que às vezes queremos e pedimos para Deus, para os nossos olhos, aquilo é muito bom, mas a Deus às vezes nos fala não, porque sabe que talvez aquilo não vai ser tão bom para você. E Eva foi enganada. Adão já não foi enganado. Adão amava tanto Eva, amava tanto Eva, que ele preferiu morrer ao comer do fruto, né? Porque foi essa escolha, porque era essa a promessa de Deus, preferiu morrer do que ficar sem ela. Muito bem. Nessa hora, logo em seguida Deus percebe, só estou contando um pouquinho, né? Deus olha e fala assim: Adão, onde você está? Aí nós falamos muito sobre esse tema, onde você está. Deus sabia, mas quando ele fala onde você está, é para você fazer uma reflexão da sua vida, é um tempo que Deus te dá para você falar assim: epa, errei, né? Vou resetar um pouquinho tudo que eu vou fazer na vida e vou começar de novo. Era isso que Deus queria para Adão. Né? É como se Deus falasse: Fernanda, eu lembro daquela passagem de Mateus, quando Jesus chega em Jerusalém e fala: Jerusalém, né? Quando ele diz assim: que você fez? Tantas vezes eu, como uma galinha, quer proteger seus pintainhos, e você expulsou os meus profetas, né? E Deus, na hora que fala assim: onde você está, Adão? Onde você está? Aí ele queria: o que foi que você fez errado? Adão responde: eu percebi que estava nu e me escondi. Eu me lembro de um detalhe interessante. Adão sempre esteve nu, Eva sempre esteve nu. O versículo bíblico fala isso. Mas eu me lembro que eu morava em São Paulo e quem cuidava das minhas irmãs era eu. E meu pai chegou e ele... Coitado. É verdade. E até cozinhava, tá pensando que eu quis só naquela época. Misericórdia, mas tudo bem. Vocês comem miojo amarronzado e diz que é... Como é que chama aquela prato? Prefiro que ele, né? Diz que
Yakisoba? Yakisoba? É miojo, gente. Aquilo ali é miojo, mas tudo bem. Bom, você nunca tinha pensado nisso, né? Não. Pagam caro para comer yakisoba e é miojo, gente. Mas tudo bem. Comunidade asiática, desculpe por desculpa. isso. hein? Passou por isso. Brincadeira, já passou. Sabe Não me processe. E meu pai chegou em casa e falou assim: Ricardo, então você deu banho nas suas irmãs, no seu irmão, que nós somos em 4, 2 meninas e 2 meninos. Eu falei: não dei. Então vamos logo, vai dar banho neles rapidinho. Daí eu peguei meus irmãos, Carol, e fomos rapidinho tomar banho. Quando entramos lá no banheiro, aí eu fui, vou dar banho na tua casa, deixei todo mundo pelado, ensaboei todo mundo uma vez só, de uma vez. Eu devia ter meus 10 anos, e minhas irmãs tinham, a Rubia acho que devia ter seus 6, outro 3, 2, que é tudo diferente de um ano, só eu com a minha irmã. De todo mundo, cara. Aí meu pai chegou, quando meu pai viu aquilo, Fernanda, eu só lembro que ele pegou uma cinta, mas eu apanhei tanto, ele não contava por que eu estava apanhando. Poxa E eu não sabia, vida. por que eu tô apanhando, né? Mas por quê? Na verdade, estava na cabecinha dele. Na minha, eu não estava entendendo, porque era inocência. A né? visão dele já era aberta. A visão dele era Tinha maior. Eu não consciência. culpo nem meu pai, imagina. Pai maravilhoso, pai, te amo muito, viu? Tenho certeza que você vai estar vendo essa live aí. Meu pai, minha mãe foi uma lição de vida. Meu pai um guerreiro, um trabalhador, e minha mãe uma empreendedora. Minha mãe consegue, com ganhar uma aposentadoria e um salário mínimo, ter dinheiro guardado e carro na garagem. Eu nunca vi. A geladeira dela está segura. maravilha. É a maior economista do planeta, a dona Raquel. Viu, dona Raquel? Viu? Um beijo. Ela dá curso? Eu nunca vi ela. Não, Ela dá cursos. verdade. Eu não me conformo. Ela ganha a aposentadoria dela, ela dá conta de fazer Eu todas essas tiro o coisas. Eu não chapéu. entendo. E a mesma coisa. Adão e Eva sempre esteve nu. Mas eles perderam o quê? A inocência. Eles não precisavam conhecer o mal. Eles não precisavam conhecer o mal, né? E aquilo naquela hora, ele vira, porque ele já tinha perdido a inocência, a maldade já estava dentro do coração, ele vira para Deus e fala assim: a mulher que tu criaste que me deu do fruto. Então na hora da primeira impressão que você tem, quando você lê o texto bíblico, né? Ele fala assim: a mulher versículo 12, então disse o homem, a mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Dá uma impressão naquela hora que ele colocou a culpa na Eva. Mas ele não colocou a culpa na Eva. Ele colocou a culpa em Deus. A mulher que o Senhor me deu. A mulher que tu criaste. Olha que coisa. E até hoje é assim. Nós não percebemos isso, mas nós culpamos a Deus. Morre alguém atropelado, alguém fala assim: Deus quis assim. Alguém bate o carro, era destino. Gente, que Deus é esse que destina um a ser um assassino e a outro ser um professor? Então nós somos marionetes na mão de Deus? Não. Infelizmente nós sofremos as consequências desse mundo. Deus não quer esse sofrimento. Tanto foi quando ele chega na sepultura de Lázaro, ele chora. Mas ele fala assim: por que ele chora se ele ia ressuscitar Lázaro? Ele chora porque ele iria ressuscitar Lázaro, mas Lázaro iria morrer novamente e muitas pessoas estariam chorando, luto, quanta tristeza, né? Mas o mais triste de tudo isso é que naquela hora o homem e a mulher perderam o direito do que, Carol? De falar face a face com Deus. Que hora que ele falava face a face com Deus? Na viração do dia, a Na gente viu viração na do dia. semana passada, né? Deus tinha um momento especial de falar com eles. E eu fico imaginando o coração deles. Ai, tá chegando a hora de falar com o Pai. E aí Deus descia ali com eles. Descia, nem sei se ele tá certo, ele tá chegava certo. ali com eles para conversar. Então, todo dia na viração do dia. A gente comentou na semana passada que nem quem tem cachorrinho em casa sabe. Todo dia, na mesma hora, eles sabem que ou é hora de passear, ou é hora de brincar, ou é hora que a gente tá chegando, eles sentem. Então, com a gente, Adão e Eva com Deus, eles sabiam qual era o momento deles. Sabia a hora que Deus ia E aparecer. eles perderam isso. E eu Eles acho que perderam. isso deve ter doído muito no coração. Eu vi aquela cena no versículo, fala que Adão se escondeu porque teve Medo. Eles nem conheciam essa sensação. né? Que sensação mais horrível, que sensação mais triste. E medo do pai. Medo Justo do o pai, pai, que é que só amor. trazia carinho. Exatamente. Que só trazia carinho, né? Era algo assim terrível. Depois vamos falar, mas Deus não disse que ele iria morrer? Calma, isso é um próximo estudo, não é hoje. Mas eu quero falar para você que dessa conexão, desse falar com Deus. Existem várias maneiras que a Bíblia ensina, né? Daniel fala, eu não trouxe o texto aqui na hora, mas Daniel fala, né? Que ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, para falar com Deus. Ele orava olhando para a janela, porque a janela, lembra que ele era escravo, e ali ele olhava para Jerusalém. Ele sabia que a terra dele estava lá. Então a visão dele, naquela janela, é olhar para Jerusalém. E eu faço uma pergunta: o que é orar, Carol?
Como a gente comentou na semana passada, né? O orar é o abrir o coração a Deus. E às vezes a gente fica com algumas limitações na cabeça, pensando, nossa, pra eu orar tem que falar um monte de palavra difícil. Parece que a gente muda às vezes quando a gente vai orar. Né? Que coisa, E não é isso que Deus quer, né? Deus, ele quer intimidade. Eu acho que essa é a palavra certa. Intimidade. É claro que com Deus a gente tem respeito. Ele não é o nosso parça. Não, ele é o nosso Deus. Ele não é o cara lá de cima que nem a Xuxa falava, né? Não, nada disso. Ele é nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas. Mas ele é um Deus de amor. O que é essa intimidade, então? Ele quer não é falta de respeito. Detalhes. Não. A gente tem que estar em constante contato, é conversar o dia todo, a todo instante. Então mesmo... Pode falar, Fernanda. É como um casamento. Você tem um relacionamento. Eu me relaciono com meu marido, então eu preciso me relacionar com Deus. Você falou uma coisa bem interessante. É a mesma coisa quando alguém casa e quer continuar tendo vida de solteiro. Não costuma dar certo. Não dá certo. Nem você e nem ela, ou ao contrário, nem ela e nem você vai ser feliz. Então, quando nós casamos com Deus, nós somos a noiva e Ele é o noivo. Então, é esse relacionamento. Então, todas as decisões que eu vou tomar, que nem se eu quero fazer alguma coisa, eu chego para Ele e eu converso. A Bíblia diz que Deus vai vir buscar a minha igreja. Quem é a minha igreja? Então, somos nós, né? Às vezes ele fala, sim, vamos, que foi o caso do sábado. Na hora, confirmou, pô. Agora, as outras vezes, então, mas... E aí começa a ter essa conversa. Troca. E é a mesma coisa com Deus. Tem essa troca, né? Você não é só eu falar. Tem um texto bíblico de Lucas que fala que o cego Bartimeu queria: Jesus, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. Mas a história conta que várias pessoas ficavam ao longo daquele caminho. Porque era um caminho indo para Jericó, um caminho de Jericó, indo para Jerusalém, né? Então várias pessoas. Mas por que só ele percebeu que era Jesus que estava passando? Porque ele já estava à espera. Mas o detalhe não é isso que eu queria falar. Para ele ter uma conexão com Deus, foi impressionante que na hora que ele levantou, ele jogou a capa. O que significa jogar a capa? É se despojar de qualquer coisa que você acha que é importante para você. E sem nenhuma garantia de que Jesus iria atendê-lo. Perfeito. Muito bom. Muito Confiar. bom, sem nenhuma garantia. É isso. Você tem que amar o amor, é o amor ágape, né? Você amar incondicionalmente. Porque ele nos ama incondicionalmente. Se ele vai te curar, você o ama. Se ele não vai te curar, você o ama também. E eu queria fazer a última pergunta para vocês. Quantas vezes vocês oram por dia? Vamos fazer uma coisa? No mínimo, quantas vezes nós deveríamos orar? Então nós temos que falar com Deus. Essa é a nova conexão que nós temos após o pecado. Nós não falamos pessoalmente, mas falamos pessoalmente. A única diferença é que nós não enxergamos a Deus, mas Ele está pessoalmente perto da gente. Tá certo? Quantas vezes nós deveríamos orar? Vamos lá, vamos pensar. Me ajude aí. Se você não faz essa conta, faça essa conta agora. Presta atenção, agora. Primeira vez. Acordar. Você acorda, agradece a Deus porque você não acordou morto. Exatamente, acordou, né? Porque você acordou, né? Bom, muito bom. Então agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor me deu. Depois, você vai comer alguma coisa. Café da manhã. Agradecer a Deus porque você tem algo para se alimentar. 2. Depois, almoço. 3, no mínimo, né? Tem alguns tomam um cafezinho da tarde, né? 4. né? Mas aí o exemplo, nesse intervalo do café da manhã, do almoço, você foi lá e comprou alguma coisa, você vai o quê? Agradecer porque você conseguiu comprar. Não, mas vamos falar o mínimo, segura aí, então tá bom. Vamos no mínimo, depois nós vamos pro máximo. Aí depois você vai, toma um café, 4. Aí você vai jantar, 5. Aí você vai dormir, 6. No mínimo, quantas vezes, gente? No mínimo 5, que nem todo mundo toma café, tá? Ok. Você vai vir com brincadeira. Tô brincando. No mínimo 5 vezes. Aí você fala o que a Fernanda colocou muito bem, né? Porque você vai viajar, hora antes de sair. Eu lembro que o Serginho, se você tá ouvindo, eu vou falar, o Serginho, quantas e quantas vezes eu ia sair, às vezes eu esqueci. Ele virava assim: Ricardo, você não vai orar? Ele encostava o carro, que ele ia viajando. Você não vai orar? Porque eu sempre oro quando viajo. Então ele não vai orar, prefeito? Ele falava assim: não vai orar? Não vai orar? Não, encostava o carro e orava. Mas você fala com Deus o tempo todo, né? O tempo todo. Agora, qual a melhor posição para orar? A sincera. Aí. Deixa no vácuo, não, por favor, volta. Mas você sabe que tem uma coisa, alguém pode falar assim: eu brinquei. Tem gente que fala assim, é de joelhos. Você colocou muito bem, é sincera. Você sabe por que é sincera? Porque no passado, eles faziam, na Grécia, eles faziam aquelas estátuas. E ficavam as marcas das talhadeiras, assim. Aí eles passavam uma cera, né, para esconder aquelas falhas.
sincera sem Cera. que é Real. mostrando realmente aquilo que você é. Então você fala com Deus, é aquela maneira assim, bem tranquila. Tem muitas pessoas às vezes de joelho. Olha, gente, de joelhos é a pior posição que existe, mas é aquela que você mais presta atenção. Você às vezes faz oração deitado, no seu caso não dá, mas a gente faz oração deitado, às vezes o amém só sai no outro dia, né, gente? Essa é a verdade, né? Mas aí a você oração dormiu sincera- no colo de Deus. Aí, muito bem. Algumas orações elas são um pouquinho diferentes. Tem oração que nós falamos a oração de público. É aquela oração que você está com mais pessoas e você faz uma oração, perfeito? E essa oração é a oração de público. Você ia falar o quê, Carol? Que você deu Atenção, porque pra quem vai orar em público, às vezes fala, Senhor, obrigada por... E fica 3 horas. E o joelho não vai aguentando, né? O joelho não vai aguentando. Essa oração de público se fala de problemas comuns. Sim. Ou de alguma coisa, um pedido de oração como todos. Tem a oração da família. Qual que é a oração da família, gente? A oração da família não é oração você orar pelo Vitor, pela Rosana. Não fiquem bravos. Né? A oração da família é aquela oração da sua casa. Os problemas de dentro da sua casa. Você pega o William, os 2 cachorrinhos, e você ora para problemas da sua casa. Ali. A tua casa. A minha mulher ficou brava uma vez comigo, sabe, Carol? Eu falei assim, ela chegou, ai, que delícia meu quarto. Eu falei, seu quarto é em casa. Esse quarto é o que você morava antes. Não é não, mas ficou bravo comigo na casa da minha sogra. Esse quarto não é mais seu, não. O seu quarto tá lá em casa, né? E a gente foi conversando, brincando sobre isso daí. Mas, e ter oração do alimento? A oração do alimento, ela é muito importante. Ela é muito importante. Agora, você não precisa chegar no Sobradão, ó, fiz o merchan do Sobradão. Opa, e a hora faz pra o gente, Sobradão, brincadeira. faça silêncio que agora eu vou orar. É que ele não quer Né? pagar a pizza. Não é assim, né? Faça silêncio que eu agora... Não, você pode, a hora que vem o lanche, discretamente agradecer a Deus, sim ou não? Sim. Sim. Isso também é um testemunho, eu acho. Eu gosto verdade. quando tô em lugar público, fecho o olhinho assim, sempre tem alguém reparando. É isso E é uma aí. deixa pra você falar de Jesus para as pessoas. E o último texto, Mateus capítulo 6, versículo 6, é a oração que Deus mais ama. Vamos lá? Eu vou pular o seu, viu, Salomão? Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando eu falei eu vou pular o seu, eu vou explicar um texto de 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Ana fez uma oração e lá ela suplicou. Quando você pede alguma coisa, por exemplo, eu falo, Fernanda, me dá um copo d'água. É um pedido normal. Fernanda, por favor, me dá um copo d'água. É como se eu dissesse assim, só você pode me ajudar. A súplica é isso. Você acreditar naquilo que você está pedindo. A oração que Deus mais ama. Olha que lindo. Mateus 6, 6. Carol? Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Amém? Amém. Essa hora que você entra no teu quarto... É a viração do dia. É a viração do dia. Boa. Não é? É a viração do dia. Eu lembro que eu cheguei na casa de um grande amigo de Águas de Lindó, e ele não está mais, o Cido. Acho que você conhecia o Cido. Conheci. Né? E eu cheguei na casa dele, assim, tava tão bonito, né? Na casa dele conversando com ele, daqui a pouco eu olhei no canto da sala, eu reparei que não batia os móveis com aquele canto. Eu falei, Cido, que engraçado, aqui tem uma mesinha aqui. Ele falou, esse é meu cantinho com Deus. Ele separou um canto, onde ele falou assim, aqui que eu me encontro com ele. Deus se encontra com você em outros lugares, mas é gostoso ter um lugar simbólico. Sem dúvida. Tem- É o Éden dele. Tem né? até um filme, né, que é o Quarto de Guerra. Maravilhoso. É Que a verdade. pessoa realmente faz Fizeram. ali, cria um lugar especial para ter essa batalha aí diária. É isso aí, é isso aí. Fernanda, tenho certeza que muitas orações você fez. Muitas vezes você deve ter ficado brava com Deus, você deve ter orado com Ele, você deve louvado, você deve ter... quanta coisa na sua vida passou. Conta pra gente, Fernanda. Você sempre foi paraplégica, você sempre foi paraplégica ou você andava? Conta pra nós, que eu conheço você, a Carol conhece, o Fernando conhece, mas essa galerinha que tá ouvindo não conhece, porque alguém que tá na cadeira de roda, apesar que nós trouxemos a Cirlei aqui, que foi uma lição de vida, ela é Verdade. tetraplégica, né? Ela foi assim, demais, excepcional. A história é tetraplégica, usa tráqueo no oxigênio. Eu estava aqui no meio da live, Fernanda parou de funcionar. Um minuto antes de começar. Um minuto antes de começar e não ligava. Foi a live E ela mais tinha poucos tensa segundos. da minha vida. Nós não entendemos o que aconteceu. fizeram? Deu um problema ali.
Não. E aí a Carol foi lá. Não, sabe qual foi o brincadeira? problema? Nós ficamos abusando ela, o Ambu. Nós ficamos abusando ela. Não, mas só que ela não reclama de nada, numa calma. Mas enfim, vamos contar a sua história, que a Darcilei todo não, mundo mas deixa eu conhece. explicar, porque faltava um fio na cadeira aquele dia. Esqueci. Foi uma coisa Olha assim só. impressionante. Mas sobreviveu. Sobreviveu. Foi. Todos sobrevivem do podcast. Que bom, gente, senão eu já ia ficar preocupada. Então, o desafio dessa semana para você, e eu vou perguntar, hein? Semana que vem, você no mínimo, você tem que orar 5 vezes ao dia. Porque é assim que Deus fala com você. Amém? Amém. E aí? Conta pra nós, Pedro. Olha, gente, eu sou de São Paulo e eu não nasci com nenhum tipo de deficiência e tal, ao contrário. Nasci canhota. Não, tô brincando. Eu gosto de ser canhota, gente. Mas assim, eu tive uma infância, uma adolescência assim, muito positiva, com muitos privilégios, se a gente for comparar com tantas outras pessoas, né? Mas na questão de saúde e tal, a única coisa que eu tinha é que eu era companheira da Fernanda aqui, que era míope. Né? Mas fora isso, eu fui aquela criança que não tinha nem cicatriz na canela, porque não aprontava muito e tal, nunca tinha quebrado, nunca tinha engessado. Aliás, o meu sonho de criança era quebrar alguma coisa, pôr num gesso, para fazer alguma coisa diferente, mas não acontecia. Mas com 18 anos, eu me envolvi num acidente bastante trágico, que infelizmente ceifou a vida aí de 14 pessoas, e depois desse acidente, aos 18 anos, eu me tornei cadeirante. Então, eu já tenho mais tempo de cadeirante do que de andante. Né? São 26 anos aí que eu sou cadeirante, e aprendi muita coisa nessa jornada de lá para cá. Tá certo. E aí, essa história que você se tornou atleta, como é isso? Conta pra gente, vai, por favor. Olha só. Quando eu me tornei cadeirante, a minha vida mudou completamente, porque a menos que você passe por isso, você vai saber o que é perder o domínio do seu corpo. Então, a lesão que eu adquiri foi do tórax para baixo. Então, do tórax para baixo, eu perdi a grande parte aí da minha sensibilidade, mas a sensibilidade ainda um pouco foi preservada, mas a força motora foi quase toda embora. Né? E com ela também controle de bexiga, intestino e tal. Então, com 18 anos, voltei a usar fraldas. Isso é uma realidade inimaginável. Não é fácil, né? Não. Eu acho que em nenhuma idade é fácil você perder a autonomia, o controle do seu corpo de coisas que a gente considera tão básicas. Mas, na verdade, a gente não existe nada básico no mundo. Nada. Tudo que a gente tem e consegue fazer, olha, é um privilégio. É um privilégio. Coisas que às vezes a gente nem dá valor, a gente nem presta atenção. Né? Principalmente coisas que têm a ver com a nossa intimidade, a liberdade que você tem de ir ao banheiro sozinho, de segurar e tal. Então isso é uma coisa tão do dia a dia, mas quando você perde isso, nossa, isso te rouba a dignidade. Eu conheço muitas pessoas que têm uma deficiência como a minha e não saem de casa, ou evitam sair de casa e ter uma vida participativa, uma vida comum, não é porque não tem dinheiro, por falta de acessibilidade, mas por receio de passar uma vergonha, de acontecer, como eu costumo chamar, um acidente ecológico por aí, e aí como é que fica? Né? Eu falo para você então, que eu não sofri nem muito. 1%, nem meio de 1%, mas quando eu usei bolsa, a bolsa às vezes estourava. E eu passava um constrangimento, eu fiquei um tempo sem vontade de sair de casa também. Na igreja, depois quando eu vinha na igreja, eu sentava no fundo, porque a bolsa fazia um barulho chato. E aí eu sentava Soltava no fundo. Soltava um pum, é verdade. E era barulho, e você não conseguia segurar. Imagine você, com 18 anos, ter uma total dependência. Né? Sim, porque depois de um tempo você aprende a lidar com o seu próprio corpo e aí as coisas ficam mais fáceis, né? Mesmo você não tendo controle, você tem uns esquemas, né? Então os esquemas costumam funcionar. E aí, onde é que você aprende isso? Se você for privilegiado, você vai para um centro de reabilitação. E eu tive esse privilégio. Então, o centro de reabilitação é um local que recebe pessoas que nasceram com uma deficiência física ou adquiriram. Né? E tem centros de reabilitação para cada tipo de deficiência. Porque vocês não imaginam que uma pessoa cega, de repente, que anda de forma independente, com a sua bengala ou com o cão guia na rua, um dia ela falou, vou sair, e saiu. Não, ela passou antes por um treinamento de mobilidade urbana. Uma pessoa surda que se comunica por libras ou faz leitura labial, ela não veio com isso de fábrica, ela precisou ir até algum lugar para aprender. E da mesma forma quem adquire uma deficiência física. E aí eu fui para a CD e lá eu fiz de tudo. E quase um ano depois, um dia,
me perguntaram assim, Fernanda, você gostaria de nadar? E eu pensei, eu gostaria de andar, né, gente? Nada. Mas eu resolvi agarrar aquela oportunidade e fui para a piscina da CD, que não era uma piscina de natação. Geralmente uma piscina de natação vai ter no mínimo aí uns 25 metros, né? Ali eu tinha 14, eu brinco que era praticamente uma poça d'água, né? E tal. E aí a educadora física falou, olha, Fernanda, agora a gente vai fazer um teste aqui para ver como que seu corpo vai se comportar na água. Você já nadava antes? Já. Quando eu era criança, eu tive a oportunidade de fazer aula de natação e tudo, gostava. Legal. Mas, com 18 anos, era a última coisa que me passava pela cabeça, né? E aí, ela falou assim, olha, põe os óculos, vou ficar aí ao seu lado, você vai ver que sem a propulsão das pernas, suas pernas vão afundar e você vai ter que fazer mais força com os braços para se deslocar. E aí eu coloquei os óculos e fui. Só que aí eu atravessei a piscina. Uau. E aquele momento para mim foi mágico, porque em quase um ano era a primeira vez que eu saía de um ponto a outro sem precisar de nada, de ninguém e tal. Aí muito despretensiosamente eu entrei num meio que hoje é um pouco mais conhecido, mas naquela época muito pouco, que é o meio das pessoas com deficiência que praticam atividades físicas, né, o que a gente chama de paradesporto. E a partir de então eu comecei a competir com outras pessoas que nasceram ou adquiriram uma deficiência. Que sensacional. Só foi dúvida. Muito inesperado. Você falou que foi com 18 anos que tudo aconteceu. Você gente, ela é uma pregadora excepcional. Você já vem de um berço cristão ou você se tornou esse faz parte dos meus pacotes de privilégios, né? Porque só privilegiada mesmo. Muito. Graças à minha mãe que apareceu ali, que está ali nos bastidores, eu tive a oportunidade de conhecer Jesus desde criança, né? E a igreja foi assim um lugar maravilhoso que me deu muitas oportunidades com Deus e com as pessoas, né? Então eu fui criada na igreja, eu tive acesso à educação, ao esporte, né? Eu venho de uma família como todas, né? A minha, a sua, imperfeita, mas a gente se aguenta, né? Então assim eu tive muitos privilégios mesmo, né? E que me ajudaram muito a partir dessa mudança que foi totalmente inesperada para mim e para minha família. Uma ligação assim com a sua superação? Sem dúvida, tudo, tanto a fé quanto a estrutura familiar, quanto a própria condição financeira, porque ser uma pessoa com deficiência no Brasil é muito caro. Então, para que você tenha qualidade de vida, custa muito dinheiro. Gente, eu estou sentada, a cadeira que vocês não estão vendo nenhuma luzinha, nada aqui, hoje ela custa R$60 mil, uma cadeira de rodas. Né? Então a almofada... E não daquelas elétricas, né? Não, a elétrica é aquela que mata, Carol. Eu não sabia. Aí a gente, não, mas é verdade que eu não elétrica. Mas esse é um equívoco comum. Presta atenção. Não, mas é uma fanha. Bem que ele falou, não vai dar pra eu brigar agora. Não, cadeira motorizada. Não, imagina. Não, mas isso é muito comum. Obrigado, senhor. Não, ela não deixa. Escapei desse fardo. Eu espero mais um segundo, você soltava essa. Mas, gente, a cadeira motorizada não deixa de ser elétrica, né? Mas a gente sempre brinca porque cadeira... Tinha bateria porque a da Shirley parou de funcionar. É elétrica. Então a minha é uma cadeira manual, como a gente chama e tal, mas ela é de fibra de carbono, então ela é bem levinha e isso dá uma qualidade de vida muito importante. Então, mais fácil. Exato. A almofada que eu estou sentada aqui, ela custa mais de R$1.000. Então, quem no Brasil tem condições, então por isso que eu falo que é um pacote de bênçãos, né? Não foi só um aspecto, foram vários aspectos que me deram sustentação para enfrentar uma nova realidade inesperada. Tudo isso não era fácil. Não é fácil. Nunca é, porque a gente fica na memória, principalmente no começo,
Bom, primeiro que se acontece alguma coisa com você vai para o hospital, quando falam assim, ó, você vai ter alta. Alta significa o quê? Quer dizer que você está bem, né? Imagina. Foi um acidente de ônibus, né, Fernanda? Isso, foi um capotamento. Conta pra gente. Conto. Teve um congresso de jovens da região da igreja que eu frequentava em São Paulo. Eu soube que você ia fazer um intercâmbio, alguma coisa assim, não é? Isso, exatamente. Eu até brinco, né? Que ao invés de ir para Inglaterra, eu fui para Vila Clementino, lá em São Paulo. Mas a vida é assim, né, gente? Às vezes a gente acha que vai para um lado e vai para o outro. Mas eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu era professora de inglês, substituta, estava com o primeiro desafio no mundo adulto e tal. E aí, em setembro, eu fiz aniversário em fevereiro, em setembro eu iria para a Inglaterra para estudar um ano lá, que seria um sonho a ser realizado, porque eu era uma pessoa de classe média, né? Então, eu nunca achei que meu pai fosse ter condições e tal. Então, eu estava para realizar um sonho. E aí, houve esse congresso de jovens que aconteceu em Campos do Jordão. Então a gente alugou um ônibus, né, vulgo busão, e aí igrejas de vários bairros se juntaram, da minha igreja só tinha eu, e nós fomos até esse congresso. E na volta, Campos do Jordão fica no alto da Serra da Mantiqueira, então quando nós descíamos, o motorista percebeu que o freio não funcionava e ele não conseguia reduzir a marcha do ônibus. E aí, ao invés de jogar o ônibus contra a encosta, ele decidiu continuar descendo. Aí a gente embalou, ganhou velocidade muito rápido. Parecia que eu estava num filme. Eu olhava pela janela e assim passando muito rápido. O ônibus estava cheio? Lotado. Acho que nós estávamos em 46, 48 pessoas, sem cinto de segurança, gente. Isso aconteceu na época do Antigo Testamento. Vale salientar. Foi em 1998, gente. Então, não tinha essa questão da obrigatoriedade do cinto de segurança e tal. E um ônibus cheio de jovens também. Exato, gente de pé, exato. E eu estava ali na turma do fundão e tudo. E aí, o motorista não jogou o ônibus contra a encosta e continuou descendo. Aí o ônibus embalou e foi fazendo curvas cada vez mais abertas. Ele pediu para avisar. Então teve um aviso, um amigo nosso botou: gente, se segura porque o ônibus perdeu o freio. E esse é o último, a última alerta. Avião, gente, segura que nós vamos cair, né? Exatamente. Tanto é que houve várias reações, né? Teve pessoas que começaram a chorar, outras a gritar. A amiga que tinha me convidado, ela começou a chorar e eu virei para trás, porque eu sempre sei lá, uma tendência a ser um pouco mais otimista, e na minha cabeça eu tinha certeza que ia ser só um susto, sabe? Que o freio ia voltar a funcionar e tal. E aí quando eu estava virada para trás, tentando, porque é muito ruim você ver uma pessoa que você gosta chorando, né? Acalmá-la, e eu senti o ônibus levantando. Por quê? A gente, num dado momento, estava na contramão e vinha um carro subindo. Então, para não colidir de frente, o motorista resolveu capotar para a esquerda. E aí eu senti esse movimento do ônibus levantando. Então, a última coisa que eu fiz foi colocar o braço no banco da frente, e aí a gente capotou. Mas como nós estávamos muito rápidos, aí nós não paramos, fomos arrastados pelo asfalto rumo a um precipício, porque naquela curva não tinha aquela mureta de contenção que todas as curvas deveriam ter, né? É guarda-reio que chama? Isso mesmo. E aí não tinha a mureta, mas tinha uma árvore que não ia para um fusquinha. Mas a gente se chocou violentamente contra essa árvore, arrancou a árvore com raiz e tudo, e nós paramos a 20 centímetros do precipício. Então foi de fato um milagre, porque se a gente tivesse caído ali, não tinha sobrado ninguém para contar a história, né? Mas foi muito triste, porque foi véspera do Dia das Mães e 14 pessoas faleceram. E a maioria muito jovens, né? Então as demais pessoas ficaram feridas, teve gente que saiu sem nenhum arranhão, né? Num acidente dessas proporções, tudo pode acontecer. Né? E eu fui o caso mais grave entre as pessoas que sobreviveram. A minha amiga sobreviveu, se quebrou toda, ela falava que ela era adventista até na hora de quebrar as costelas, porque ela quebrou 7 costelas, né? Então, nós somos adventistas do 7º dia, ela quebrou 7 costelinhas. Mas tá bem, tá ótimo. Ninguém ficou com nenhuma sequela, exceto eu. Eu fui a premiada, Ricardo. E nós pulamos, jogamos para lá, mas a parte do atleta. Então, volta. Nossa, eu tava super curiosa nessa parte, você cortou assim, poxa. Faz outra pergunta então. Não, pode ir, tranquilo. Mas essa questão do esporte na minha vida apareceu de uma maneira muito despretensiosa. E eu sempre gosto de repetir isso, que os grandes convites, as grandes oportunidades que aparecem na nossa vida, geralmente elas aparecem
por meio de convites muito discretos, que a gente deixa passar porque a gente está esperando sempre alguma coisa grande, né? Mas nenhuma oportunidade boa vai chegar assim com uma fanfarra junto, avisando e tal. Então eu nunca poderia imaginar que um sim que eu disse numa tarde ali ia mudar os próximos 5 anos da minha vida, porque eu fui atleta durante 5 anos, né? Não era o que eu queria no momento e isso me ensinou uma lição muito grande, que toda vez que cai uma oportunidade no nosso colo e no seu colo, aí de você que está assistindo, ainda que não seja exatamente aquilo que você estava querendo, agarra, porque algum bem vai te fazer. Porque tem pessoas que ficam fixadas, não, eu só quero isso. E aí, às vezes, tem uma série de outras coisas boas rondando a sua vida e você não aproveita porque você enfiou na cabeça que você só vai ser feliz se você tiver determinada circunstância. E isso não é verdade. Muito bom. E aí você representou o país, né? Você acabou se tornando, não é? Atleta da seleção brasileira de natação. Pois é, foi uma jornada, né? Então, primeiro eu comecei representando o clube que eu nadava, depois o estado de São Paulo, depois a região sudeste, depois o Brasil. E aí, num campeonato brasileiro, que eu tive a oportunidade de ganhar aí algumas vezes, eu tinha me tornado recordista dos 50 metros borboleta. E aí eu consegui o índice, estava até comentando com a Carol, né, num campeonato que aconteceu lá em Natal, eu consegui o índice paralímpico, ou seja, eu fiz o tempo necessário para ser convocada para a Seleção Brasileira Paralímpica de Natação. Que legal. Incrível. Mas acharam que não ia rolar a minha convocação. E é uma coisa interessante que você falando assim, a gente vê, você não nasce pronta, né? É o que você Não. falou. Você viu que você foi subindo, você foi escalando ali até chegar. Isso aí Por que você achou que não ia rolar a sua convocação? Não entendi. Vou explicar, mas antes eu queria pegar o gancho da Fernanda ali, porque isso é muito, muito importante. A gente está vivendo, dizem que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Não duvido. E também não duvido. E a gente está vivendo um imediatismo muito grande. Acho que a gente sempre viveu, né? Porque de alguma forma a gente tem saudade da perfeição. Então, aquilo que não está certo, você quer que se conserte rápido e tal. Mas a gente vive uma pressa muito grande das coisas prontas. E se eu tenho que batalhar por alguma coisa, seja no sentido acadêmico, profissional, relacionamento, se já não vem pronto, se já não chega a nota 10, eu não quero. Gente, o que vai ser de nós, né? Porque é muito legal, acho que o esporte, ele traz isso, né? Quando você vê uma pessoa ganhando uma medalha, vibrando. Aliás, gente, só um parênteses, prestigiem as Paralimpíadas. Tá rolando. Aí. A cobertura deixa a desejar, mas você encontra facilmente na internet, dá uma cutucada lá, que você encontra em vários canais aí, principalmente no Instagram, também você pode seguir o Comitê Paralímpico, o Brasil tá arrasando aí com as medalhas e tal. Então você vê um momento assim da celebração do atleta, mas por trás daquele momento, principalmente as provas de natação são muito rápidas, né? As pessoas, e as provas do atletismo, então, a pessoa corre 100 metros em 9 segundos. Mas para a pessoa conseguir fazer isso, tem muito treino, muito. Eu nunca esqueço uma entrevista do Usain Bolt, que foi se aposentou também, né? Mas durante muito tempo foi o homem mais rápido do mundo, que ele falava que durante o treinamento dele, ele corria na pista e ele sempre passava pelo portão de saída. Ele falou que não tinha uma volta que ele desse que ele não falava, eu vou embora disso aqui, eu vou sair. Por quê? Porque o treinamento dói, é desgastante, é chato, você não tem, no dia seguinte, não deu tempo da sua musculatura descansar. Então você treina com dor, isso qualquer atleta de alto rendimento. Só que você faz isso para que na hora da prova seja fácil. Isso conversa muito com a vida da gente em vários aspectos, né? Mas por trás de uma medalha a gente tem muito trabalho. Mas respondendo a tua pergunta, Ricardo, eu não competi aos sábados. Então, durante os 5 anos, o pessoal sabia que tinha uma menina lá que, por uma questão religiosa, não competia aos sábados. Então, mesmo conseguindo o índice paralímpico, tendo o recorde brasileiro e tal, o meu técnico mesmo não acreditava que eu iria ser convocada, mas fui. Eles só erraram um pouquinho no entendimento da questão, né? Porque eu não competia no sábado por uma questão religiosa, e sim por uma
compreensão daquilo que Deus planejou para mim. E que, é claro, ninguém é obrigado a concordar, mas foi algo que eu aprendi na Bíblia que faz muito sentido para mim, né? Que quando Deus criou esse mundo, Ele separou um dia para um propósito especial, de descanso, de comunhão entre as pessoas, de conexão e tal. E aí, por isso, no sábado, eu decidi não competir, e isso trouxe muito estranhamento para as pessoas ali, né? E no começo as pessoas ficavam, meus pares, comissões técnicas, ficavam assim, muito bravos até, né? Porque a gente mora num país em que a pessoa com deficiência, ela é apagada. Eu costumo dizer que meu povo não tem glamour, gente. Não tem, vocês já viram polêmica com gente com deficiência? Não tem! Né? Não tem a treta. Não tem. A gente barraco, não tem. A gente não aparece, nem pro bem, nem pro mal, né? Em quantos casamentos vocês já foram aí de uma pessoa com deficiência? Vocês já foram visitar alguém que teve, de um casal, um bebezinho, de um casal onde uma das pessoas, ou as duas, sei lá, tinha uma deficiência? Nos lugares que você frequenta, restaurantes, escola, no seu trabalho, você já trabalhou com gente com deficiência? Então parece que a gente está escondido em alguma catacumba. Não estamos, gente! Estamos por aí. Mas quando uma pessoa com deficiência tem uma medalha, aí as pessoas olham de uma maneira diferente. Então, para eles era muito absurdo. Como é que você está abrindo mão desse olhar, para as pessoas te olharem com aquele olhar minorizado por causa de uma crença religiosa? Mas não é crença religiosa, né? É algo além disso. Muito legal. E aí, conta pra gente um pouquinho como que foi, né, se mudar de vida, né? Como que foi a sua aceitação quanto a isso? A Fê tocou no assunto, né? De que se seu relacionamento com Deus ajudou muito nesse processo, como que foi com a sua família, que mudou tudo mesmo, né? Tudo. Essa superação. Talvez tenha gente passando por algum momento difícil da vida. Sim. E esteja meio perdido nesse momento. O que você poderia falar para essa pessoa? Uau, que responsabilidade. Primeiro, eu também preciso dar um outro contexto, né? Eu falei para vocês que eu nasci com um pacotinho de privilégios, né? Mas a gente nunca é só a gente não tem só o pacote de privilégios, a gente vem com um pacotinho de problemas também. Então, mesmo aquelas pessoas que você acha assim, uau, aquela pessoa também tem o seu pacotinho, né? E no meu pacotinho veio a depressão. Então, eu fui uma criança e uma adolescente com depressão. E a depressão, ela tem muito... Eu jamais imaginaria. Você vê como é que é? Jamais. E não é porque eu sou fingida, não, gente. É porque a depressão, ela se dá de várias maneiras, né? E em vários graus. Então, cada caso é um caso. Eu até recomendo, gente, uma sugestão de pauta, que tragam um profissional da saúde para falar sobre deprê. Sim, que eu acho que algumas vezes ansiedade, bombou a live. Não, eu imagino, setembro vai entrar aí, setembro amarelo, da questão da prevenção ao suicídio, está tendo um aumento muito grande de suicídio de crianças e adolescentes. Então essa questão da saúde mental, ela é super importante. E eu tive depressão, só que eu não sabia que era depressão, eu não contei para ninguém, meus pais não perceberam, porque não era no nível, nem todo depressivo tem pensamentos suicidas e tal, mas eu carregava uma angústia muito grande interna, muito grande, e ela vinha como ondas. Então, assim, o relacionamento com Deus sempre me trouxe muita paz, e os afetos de forma geral, né? Então, assim, as minhas amigas, nossa, gente, você queria me ver feliz, né? Porque eu tive no meu pacotinho de privilégios também o grupo de amigas, por isso que eu falo que a igreja me deu muito, né? E tal. E quando eu sofri o acidente, eu estava num momento assim muito complicado, de não encontrar alegria. Eu pensava assim, puxa, eu vou realizar um sonho em setembro, mas por dentro eu não conseguia ter aquela alegria. Então, isso para mostrar, gente, que às vezes a coisa está ruim e fica pior. Que foi o que aconteceu comigo, tá ruim que não possa piorar. Acontece e tal. Só que fez muita diferença o meu relacionamento com Deus. Porque quando você tem deprê, e quem tem deprê e tem uma fé sabe disso, a depressão, ela dificulta todos os relacionamentos, inclusive o relacionamento com Deus. E aí, às vezes, as pessoas acham que é o contrário, que, olha, eu não estou conseguindo me relacionar com Deus, por isso que eu tenho angústia. Não, é a depressão que torna o relacionamento com Deus difícil. E mesmo naquela dificuldade, eu me reconectei com Deus através da leitura dos evangelhos. E isso me deu muita força para aguentar o que viria, né? E no meu caso especificamente, gente, eu tinha certeza
certeza que eu ia voltar a andar. Porque eu coloquei na minha cabeça que a minha felicidade dependia de uma única circunstância. Então, fosse o que fosse, ia se resolver quando eu voltasse a andar. Então, primeiro, muita fé na fisioterapia. E aí, eu descobriria logo quando eu fui para casa que, infelizmente, o tipo de lesão que eu adquiri era incurável. Mas não tem problema. Então, se a fisioterapia não vai resolver, Deus vai resolver. E aí, eu pus a fé no milagre. E aí, quando você perguntou se eu orei... gente, eu costumo dizer, Ricardo, que eu fiz todas as experiências de oração que vocês possam imaginar. E a que você não imaginou, essa eu fiz também. Né? E eu orei muito e tal. E depois de 3 anos, mais ou menos, eu concluí que Deus, apesar de poder, por algum motivo Ele não quis. E aí doeu. Não tanto pela questão de não andar, mas porque eu olhava para a minha vida e não via perspectivas. Eu tinha 21 anos e eu falava assim, gente, para que eu sobrevivi? A minha vida era fisioterapia e natação. Natação, gente, você conta azulejo. Né? É uma coisa assim meio solitária, né? Não é assim. Então assim, eu não tinha uma vida acadêmica na época, não tinha, a minha vida profissional era o esporte, mas viver de esporte no Brasil vocês podem imaginar que não é tarefa fácil, a menos que você seja um grande jogador de futebol, que não era o caso, né? Eu tinha terminado um namoro e eu pensei assim, meu Deus, agora não vai aparecer mais ninguém e tudo. E eu falei, nossa, por que foi que eu sobrevivi, gente? E aí, nesse momento, Deus colocou uma amiga na minha vida. E essa amiga, ela foi muito importante para essa virada. Porque com ela eu comecei a viver a vida do jeito que ela era e não do jeito que eu gostaria que fosse. E sabe o que eu descobri da vida? A vida é boa, gente. A vida é boa. Se você tiver boa vontade, ela era uma amiga que morava no mesmo bairro, ela não tinha carro, eu vivia do sistema de carona familiar, ela era universitária, e aí às vezes ela falava, vamos em tal lugar? Como que a gente vai? Ah, vamos de ônibus, vamos de metrô. E aí, para desespero dos meus pais, e a gente morava numa ladeira assim, e lá ia eu e essa minha amiga, e a gente ia, entendeu? Não é que eu virei assim astronauta e tal, mas eu comecei a não esperar que as coisas acontecessem para viver a vida. Você se permitiu viver. Exatamente, com o lado bom e o lado ruim que a vida tem, né? Então tudo depende de onde você olha. E aí a minha vida começou a se movimentar. Aí eu tive a oportunidade de, além do esporte, de fazer faculdade. Depois eu me aposentei das piscinas para entrar no mercado de trabalho, porque uma pessoa adulta, ela só é livre quando ela tem independência financeira. Então o trabalho tem uma parte muito importante em como a gente se sente enquanto adulto, né? E aí com isso depois, graças ao trabalho, eu adquiri o carro. Aí com o carro, gente, ninguém mais me segurou. Então nesse meio tempo eu tive a oportunidade de dizer daquilo que Deus vinha fazendo na minha vida em muitos lugares. E aí quando eu ia para esses lugares falar de Deus, eu aproveitava para conhecer lugares turísticos. Aí com isso eu fui para o Jalapão, lá no interior do Tocantins, fui para o Pantanal, pesquei piranha, lá no Pantanal peguei jacarezinho, lá no Jalapão tomei banho de rio, de cachoeira e tal, fui para Manaus, me enrolei com sucuri. Então assim, eu comecei a viver as coisas. E eu acho que talvez uma das principais lições, a gente idealiza muito a vida, né? A gente sempre acha que vai ser feliz quando você consegue aquilo, você põe um outro alvo e a gente alimenta uma insatisfação. E eu acho que o que aconteceu na minha vida é que Deus foi colocando oportunidades. Em primeiro lugar, eu costumo dizer sempre isso, né? Qual que é a mensagem que eu deixo? Você quer ser feliz? Eu acredito que a felicidade está num tripé. O primeiro pé é Deus. Como diria minha mãe, se pegue com Deus. Do jeito que você consegue. Do seu jeito e tal, mas descubra qual é o seu jeito e se segure. O segundo pilar são pessoas. Ame as pessoas. Comece por aquelas que você tem. Eu sei, é difícil. Mas, gente... A gente suportar uns aos outros. Mas vai aumentando. E não é difícil o tempo todo também, se a gente for parar para pensar. E o terceiro tripé são oportunidades. Aliás, o terceiro pé desse tripé são oportunidades. Então, assim, agarre. Então, uma pessoa que se pega com Deus, está disposta a amar as pessoas e agarra as oportunidades, não tem como a vida dar errado. Aí, sem eu perceber,
aquela dor que era muito grande, que eu achava que era um obstáculo intransponível, se transformou numa inconveniência. É gostoso ser cadeirante? Não é. E quanto mais o tempo passa, mais difícil, mais chato vai ficando. Mas não me impede de ser feliz. Outras coisas me deixam chateadas, mas a minha condição não. Então foi um conjunto de coisas, a partir desse tripé, que me possibilitou ter uma vida tão boa quanto possível. E eu acredito que isso é possível para todo mundo. E você usa tudo isso para motivar os outros, isso daí que Pois é, demais. E foi tudo, assim, de novo, as oportunidades, né? As pessoas, um dia, o rapaz que estava na minha frente, no acidente, no banco da frente, infelizmente a irmã dele, a Ritinha, faleceu, e ele sobreviveu. E aí um dia ele foi na minha casa, ainda quando eu tinha 21 anos, 3 anos depois do acidente, ele falou assim: Fernanda, e aí, o que você tem aprendido com a tua história? E eu levei um susto, porque ninguém nunca tinha me perguntado isso. Ele falou assim: você não quer pensar e falar numa sexta-feira à noite, numa escola? Eu falei: tá bom. Eu lembro que eu te falei que eu sou facinha. Aí depois que ele foi embora, gente, eu falei: meu Deus, o que eu tenho para falar? E aí Deus me ajudou ali a pensar em algumas coisas e eu fui. E nunca mais parei. Já faz mais de 20 anos. Por isso que eu falo que são as pequenas oportunidades. E esses convites me deram o privilégio de conhecer pessoas maravilhosas mundo afora. Mundo afora. Brasil afora. Né? Se bem que eu tive a oportunidade de falar no Canadá também para a nossa igreja brasileira lá, Luz Brasileira. Então, não é que as dificuldades deixam de existir, mas a gente começa a enxergar as coisas boas da vida, e não só enxergar, a viver. Porque tem muita coisa boa para viver, gente. Que legal. Uau. Muito bom. Você acredita, então, que você está onde você deveria estar? Nesse mundo? Deus te colocou? Ai, sim! Está no centro da vontade dele? Olha, eu acho que essa é uma luta diária, assim, né? Então, assim, às vezes eu acordo de manhã: Senhor, eu estou onde eu devia estar? Porque a gente sempre acha, às vezes eu continuo achando que eu poderia estar fazendo outra coisa, né? E tal. Mas... A Bíblia fala: não se conformeis, né? Por que não, né? Exato. E Paulo fala uma outra coisa, né? Que a gente deve crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, quando fala em tudo, é que tem espaço para a gente crescer em todos os aspectos da vida, né? E eu falo para Deus: olha, eu estou disposta, eu só preciso ser capacitada. Se Deus me capacitar, eu tô indo. E às vezes eu aceito antes de receber a capacitação. Aí depois, assim, eu fico no sufoco. Mas Deus nunca me deixa na mão. Amém, amém. Tem um versinho, eu fiquei estudando algumas coisas ontem e eu escutei um pouco sobre deserto. Êxodo 14:15 diz assim: o povo estava prestes a sair do Egito, né? E eles tinham que enfrentar um deserto antes de chegar em Canaã, a terra prometida. Então, entre o Egito e a terra prometida, no meio tinha o deserto. E aí Êxodo 14:15 diz: o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Outras versões dizem: avancem. E aí eu escutei: não fique parado para reclamar. O deserto não foi feito para ficar parado. E eu achei uma meditação muito legal sobre isso, dizendo que o deserto é um lugar de passagem. Não tem CEP, não tem endereço, não tem número, porque não é para você fazer morada ali. É para você passar. Passa rápido. E você falou de processos, né? Às vezes a gente olha para a vida de algumas pessoas e a gente fala: nossa, deve ser muito legal ter a vida dela. Até mesmo os atletas: nossa, que legal. Mas você não viu todo o trabalho duro, o processo que a pessoa passou para chegar naquele momento. Pessoas, né? A Fernanda falou: nossa, como ela fala. Mas a gente não sabe nenhum tiquinho do que ela passou para ter todo esse entendimento e essa intimidade com Deus hoje. Então, os desertos vão vir. A gente não deve querer pular os processos, encurtar caminho, porque eu acho que tudo que Deus tem preparado pra gente, Ele vai forjando o nosso coração. É claro que Deus não deseja um acidente, jamais Deus desejou isso. Ele não deseja o seu sofrimento de maneira nenhuma, mas a gente está no mundo de pecado, a gente viu, as coisas acontecem. E o nosso Deus, Ele é tão incrível que Ele pode usar desses acontecimentos para fortalecer a gente. E não só a gente, é para o copinho
transbordar, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Então, eu anotei uma frase que fala assim, ó, o deserto é passageiro, você entra, passa e sai, não perde tempo, não constrói a sua casa ali. Segundo, o deserto não foi feito para a gente passar sozinho, Jesus vai passar com a gente. Se a gente olha para o povo lá no deserto, Deus provia pão, alimento que caía do céu, ou seja, se eu estou cuidando de você hoje, eu vou cuidar de você amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias. Não se acomoda aqui, porque aqui não é o seu lugar. E aí o que eu gostei muito que fala assim, ó, quando o frio da noite ataca, o calor da presença nos abraça. Então Amém. Jesus, ele vai estar do seu lado em todo momento. E aí vai chegar um momento em que você vai andar, e de repente você vai olhar e falar, o que é aquilo ali? E alguém vai te dizer, é Canaã. Você chegou. Então, se você está passando por um deserto agora, se você soubesse que o tamanho do deserto é o tamanho do seu destino, você não teria mais garra para enfrentar isso? Pode ser que Deus esteja preparando algo muito grande para você. E para cada pessoa ele tem, né? Ele tem um sonho lindo, um plano lindo preparado. E aí ele vai forjando o nosso coração, vai forjando o nosso caráter. Quando as dificuldades vêm, ele vai dando forças, vai sustentando, vai dando tudo que a gente precisa para que quando a gente chegar, os nossos olhinhos avistarem, olha, é Canaã ali. E enquanto a gente está aqui, a gente chega naquele plano de Deus, as dificuldades vão continuar vindo, como você falou. Mas vai chegar um dia em que os olhinhos não vão ver mais a Canaã terrestre. A gente vai olhar e falar, o que é aquilo lá? É a Canaã celestial. É a terra prometida que ele está preparando pra gente. E falta tão pouco, né, Fê? Falta tão pouco. Exatamente. E assim, não existe o sofrimento que dura para sempre. Não existe. Então, e mesmo no deserto, pode ter alegria no deserto também. A única questão é a gente não fazer do nosso sonho a nossa vida. E fazer de Cristo a nossa vida. Porque se você colocar toda a sua expectativa na realização de um sonho, seja ele qual for, duas coisas podem acontecer. Pode ser que esse sonho, por motivos que a gente não entende agora, não se realize. E você vai ter se tornado uma pessoa amarga, porque você depositou tudo numa conquista, num sonho, em alguma coisa. E pode ser também que esse sonho se realize aqui, no deserto. Mas você quis tanto, você desejou tanto, que quando você tiver na mão, mas era só isso? É só isso que é o casamento? É só isso que esse emprego? É só isso que é esse corpo? E aí você não aproveitou nada do caminho, né? Exatamente. Agora, se a gente fizer esse exercício diário de pedir para que Deus conduza a nossa vida, a gente vai aproveitar as coisas boas e as ruins a gente vai espernear, vai chorar e tal, mas é ferida limpa. Ela cicatriza, segue e um dia acaba. Amém. Eu espero que essa live tenha trazido muitas bênçãos para sua vida, porque para nossa trouxe. Com certeza. Com certeza. Fê, muito obrigada. Você é uma querida. Eu amei te conhecer. Já é uma amiga. Querida. Tá vendo como Deus é bom? Ele vai colocando as pessoas na nossa vida. Isso mesmo. Deus abençoe muito a nossa vida. Nós vamos orar para encerrar. Ricardinho, você ora pra gente? Oro. Hoje ficou quietinho, você viu? Não, é que eu tinha falado bastante no início, é pra deixar ela falar, né? Não é toda hora de Deus, faz tempo que nós convidamos ela, né? Graças a Deus, a Fernanda pôde estar aqui conosco hoje, Uma alegria. Então tem que deixar ela falar, né? É isso aí. Deixar ela falar. Então vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial que o Senhor nos permitiu passar, Senhor. Tu sabes quantas adversidades, quantas aflições ainda iremos passar por esse mundo, mas como a Fernanda bem disse, tudo vai passar e quando você menos esperar, nós estaremos vendo o Senhor voltando, Senhor. Se existe algum momento agora, Senhor, que o Senhor observe que nós estamos ficando desanimados, nos anime, Senhor, fortaleça a nossa fé, para que possamos só depositar em Ti toda a nossa confiança, toda a nossa fé, e possamos ter a certeza que o Senhor é a única saída para qualquer dificuldade em nossas vidas, Senhor. Fique conosco, fique também com todos aqueles que estão assistindo, com aqueles que estarão ouvindo logo depois, que eles possam sentir a presença do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, se você acredita nessa oração, diga amém. Amém. Uma boa noite e até a próxima sexta, nesse mesmo horário. Nesse mesmo bate-canal. Canal. Valeu, gente. Beijo. Feliz sábado. Feliz sábado. Aí.